Abra a grade do seu coração, com o pastor capelão Maurício Ribeiro de Arruda. Rocha Eterna, Ministérios Evangelísticos. Boa noite a todos que podem nos ouvir. Glorificamos a Deus, a honra e o privilégio de estarmos aqui. Boa noite a todos que estão online. A palavra de Deus nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para você. Eu gostaria nesta noite trazer uma porção da palavra de Deus. Como título dessa mensagem, procura-se. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Assim diz o Senhor: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, ninguém achei. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai querido, eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Tudo que nós temos visto nesse mundo que jaz em trevas, tudo que o Senhor tem falado ao meu coração, eu preciso do Senhor para poder transmitir estas verdades. Fala em cada coração, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, que anda sobre a igreja, conhecedor de cada coração, fale em cada um, como um dia o Senhor falou ao meu, e como o Senhor tem falado até esse momento. Ajude-nos, por favor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que clamamos a Ti, porque confiamos no Senhor e em toda a obra que o Senhor há de realizar neste lugar. Amém. Quando nós estudamos esse texto, nós vemos que o profeta ele viveu um dos períodos mais difíceis da história da nação de Israel, da história judaica, que foi justamente o exílio babilônico. Cerca de 597 a.C., e aí você pode estar tendo como referência para ver, não vamos estar indo lá, mas segundo a Reis, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 17, ali você tem todo o acontecimento, todo o enredo dessa situação, essa circunstância, porque foi um momento quando ocorreu a rebelião do rei Zedequias contra a Babilônia. Ele se rebelou contra a Babilônia e aquilo fez com que Jerusalém então fosse destruída. E aí você pode ver todos esses fatos também no capítulo 25 de 2 Reis. Então 24 e 25 vai discorrer toda essa situação. Mas melhor do que isso é ler toda a palavra de Deus, porque aí você entende todo o plano de Deus. E a princípio, as suas mensagens, elas não eram bem recebidas, porque quando você diz a verdade para quem vive uma mentira, para quem vive uma hipocrisia, ela acaba afetando, acaba machucando. E ele então não era bem visto ali, não era aceito, não era bem recebido. Veja em Ezequiel, um dos fatos que diz, Ezequiel capítulo 3, veja o que ele trata ali nessa questão, versículo 25. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, quem deixar de ouvir deixe, porque eles são casa rebelde. O livro ele começa uma clara descrição do chamado e da comissão
do chamado de Deus e da comissão de Ezequiel. E mesmo ele que não era bem recebido, depois de um certo tempo, ele passa de certa forma a ser estimado, e a sua mensagem então torna-se respeitada, apesar de ser uma mensagem de condenação. Mas as pessoas começam a atentar-se a ele, ao que estava sendo dito. E nós vemos a maravilha do chamado dele, a maravilha da ordem que Deus dá a ele no início desse livro, incluindo também a figura e a glória do próprio Deus e toda a sua transcendência, todo o seu plano, todo o seu propósito para aquele momento, para aquela situação. E além de uma severa advertência ao pregador, aos pregadores, às lideranças, que não avisa o povo do perigo, que estão sendo condenados, estão sendo disciplinados por Deus. Essas mensagens que Ezequiel então começa a tratar, essas mensagens motivam toda essa oposição, todo esse ódio a ele, sendo ele um interlocutor de Deus. Isso motiva ele, dava motivo a ele a executar seu difícil trabalho. Até porque Jesus nunca disse que seria fácil servi-lo. Ele nunca disse, Deus nunca disse que estaríamos a mil maravilhas servindo ao Senhor. Não, do mundo tereis aflições. Mas uma coisa ele deixa como promessa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você terá aflição, mas em mim você vai ter paz. Nesse mundo não haverá paz. E nós vemos então que era incansável em condenar os judeus. Ele não perdia a oportunidade de pregar a verdade, custe o que custar e doa quem doer. Ele punha o dedo na ferida. É como se você tentasse curar um câncer. Você não cura um câncer com paliativo, você não cura um câncer com antibióticozinhos. Você tem que rasgar, você tem que sangrar, você tem que tirar parte dele. E é o que ele fazia. Ele condenava, ele pregava toda a infidelidade dessa nação com Deus. E essa longa história da rebelião, dessa rebelião da nação de Israel, começou logo depois do Êxodo. Mas nós vemos que tudo começou no Jardim do Éden. Todo o coração corrompido do homem começou no Jardim do Éden. Mas vamos tratar com essa história, porque essas atitudes de não adorar e ainda profanar o santuário, nós vemos até nos dias de hoje. Pessoas que tratam Deus como quer, servem Deus como quer, chegam a Deus como quer, como se ele fosse uma pessoa comum, simples. E até mesmo na casa de Deus, não chega com santidade, não chega com temor, e da mesma forma que entra, sai do mesmo jeito e continua a mesma pessoa, se não pior. Nós temos vivido isso também. Por isso que há nas mensagens de hoje, quando é pregada estas verdades, toda a oposição, até dentro das igrejas. Para os que dessem ouvido aqui, nós vemos que a tarefa do profeta era demonstrar-lhes a importância da obediência a Deus e toda a sua consequência do pecado. O que acontece quando você obedece a Deus e o que acontece quando você se mantém no pecado. Para os que dessem ouvidos às suas palavras e crescem na mensagem, nós vemos que haveria na obediência vida. Eles viveriam, eram bênçãos sobre bênçãos na vida deles. Poderiam ter dificuldade? Sim, mas seriam confortados e consolados nas bênçãos do Senhor. Mas para outros, com certeza seria juízo para outras pessoas. E as palavras do profeta enfatizam a necessidade da responsabilidade individual. Procura um homem. Veja que Jesus, que Deus, ele está à procura de um homem. Então nós vemos a responsabilidade individual, quando cada pessoa será julgada de acordo com as suas próprias atitudes. O que você está fazendo para Deus?
como você está fazendo para Deus, quando você está fazendo para Deus, por que você está fazendo para Deus. Ezequiel, ele anuncia a esperança e restauração, onde o Senhor é descrito como aquele que concederá a vida e vai assumir então o papel de sumo pastor. E aí então ele vai trazer o consolo. Mas a restauração, meus amados, a restauração, ela não é baseada em alguma obrigação, não é baseada em compromisso, porque ela é estabelecida unicamente na fidelidade e na vontade de Deus, e não nas nossas vontades. Toda a nossa vontade foi crucificada em Jesus Cristo. Ali nós perdemos a vontade própria. E nós vemos que ele mostra que a importância fundamental da mensagem de Ezequiel encontra-se no fato de que os exilados da Babilônia não estavam abandonados por Deus, mesmo que eles estavam passando por aquelas circunstâncias, mesmo que eles estavam aprisionados na Babilônia, mesmo em qualquer circunstância que as pessoas nesse mundo hoje que jaz em trevas esteja passando, não está abandonado por Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Graças a Deus eles não foram abandonados, embora a punição fosse determinada por Deus, mas em nenhum momento Deus os abandonou. E tanto na Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, nenhum dos povos, nenhuma das nações, nenhuma das tribos, nenhuma das raças foram abandonadas por Deus. Ninguém. Deus é soberano, Deus é onipotente, onipresente, Deus é onisciente. O Senhor, Ele está no controle da história. A história é dele. E não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que estava acontecendo na vida destas pessoas, os planos de Deus sempre prevalecerão, não os nossos. Agora, nem mesmo a desobediência desse povo escolhido comprometerá os planos dele, principalmente porque ele vai fazer com que essas pessoas também deem frutos de alguma forma, frutifiquem. E nesse contexto de toda essa abominação, toda essa traição, toda essa rebelião, toda essa conspiração, indignação que nós vemos nos dias de hoje, todo esse confronto com o cristianismo, toda essa oposição, esse ódio ao Deus soberano, ao Criador dos céus e da terra, que nós estamos vendo nos dias de hoje também. E tudo sem razão, porque a única palavra racional, verdadeira, perfeita, imutável é de Deus. É de Deus. Tudo sem razão. Aí diz o Senhor: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém ninguém achei. Imaginem, essa palavra brecha, ela é mencionada por 10 vezes nas Escrituras, e o 10 está sempre ligado à tribulação, à luta, sofrimento, e todas as circunstâncias que ela aparece. Nós vemos que Deus sempre tinha essa questão no meio, desses rachas, dessas brechas, em meio a uma tribulação, em meio a uma desobediência, em meio a uma rebeldia, sempre havia isso. Então ele está buscando uma pessoa que pudesse continuar essa obra, pudesse continuar esse trabalho, proclamando as verdades para essa nação corrompida, essa nação adúltera que não se contentou com o próprio Deus, essa nação prostituta que se derramava, que abraçava outros deuses de outros povos. E não é diferente nos dias de hoje. Porque a verdade que nós temos nas Escrituras é que o Senhor procura para a sua obra pessoas que cumpram com responsabilidade, com comprometimento e individual frente ao plano de Deus, à obra de Deus. Deus quer fazer a obra dele na vida de cada um individualmente. Eu posso estar casado, eu posso ter filhos, mas Ele quer fazer
a obra na minha vida, Ele quer fazer a obra na vida da minha esposa, Ele quer fazer a obra na vida dos meus filhos, individualmente. E quem seriam essas pessoas que Deus procura? Quem seriam essas pessoas que Deus busca, que Ele está dizendo aqui que está buscando, e o que os qualifica? E eu gostaria de compartilhar com os amados alguns aspectos dessas pessoas que Deus está buscando, que o Senhor está querendo separar para usá-los. Quem são essas pessoas? A primeira pessoa que Ele nos mostra, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. A palavra de Deus nos diz: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então aqui nós vemos que a primeira pessoa, e o que qualifica eles, é que ele busca um homem de coração sensível. E quando eu falo homem, eu estou mencionando a criação, homem, mulher. Deus quer usar a todos. Infelizmente nós temos até visto mais mulheres se colocarem nas brechas do que homens, mas Deus quer usar a todos. Um homem sensível de coração, e nós vemos a sensibilidade de Davi, que não importou as circunstâncias, mas ele não se conformou de insultar o Deus de Israel, o Deus dele. Ele não se conformou de falar que ele era isso ou que ele era aquilo. Ele tinha suas convicções próprias de um Deus vivo e verdadeiro, a ponto de se apresentar para enfrentar esse obstáculo. E hoje, por muitas vezes, nós nos calamos frente a uma sociedade que insulta o verdadeiro Deus, que insulta o cristianismo, que insulta toda a Escritura. E muitos se calam ou se escondem, se acovardam. Mas Deus está procurando pessoas sensíveis, aquele coração sensível, aquele coração que põe o dedo na ferida, dá nome ao pecado. Deus está procurando essa sensibilidade. Voltemos em Jesus Cristo, em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Assim diz o Senhor: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele tinha a sensibilidade de já interceder por cada um de nós nesse mundo que jaz em trevas. Pai, não quero que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Para que continuemos a tampar esta brecha, fazer a obra que precisa ser feita. Santifica-os na tua verdade. E qual a verdade de Deus? Como eu vou me santificar? A tua palavra é a verdade. Então eu tenho que buscar na palavra de Deus me santificar a cada dia, para ser um homem de coração sensível. Querido ouvinte, amados que estão presentes, qual a sua sensibilidade com relação a esse mundo hoje? Não comove o seu coração, como diz o profeta Jeremias? Não te perturba essas palavras, toda essa oposição, essas hostes celestiais da maldade, essas doutrinas de demônios e espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que pregam mentiras? Não te incomoda? Não te sensibiliza? O Senhor Deus está procurando homens de coração sensível, homens e mulheres. Não só Ele busca um homem de coração sensível, mas Ele busca também um homem de oração, um homem com o coração voltado à oração. Vamos em Salmo, no livro de Salmo, capítulo 55, 17. De tarde e de manhã ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Veja o que diz Salmo 106, versículo 23. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Recentemente eu assisti um filme que a pessoa foi visitar, ele era um professor de um colégio, a pessoa foi visitar
e esse professor foi visitar o seu aluno, uma família, no hospital, e no quarto vizinho tinha um outro rapaz, um senhor, que havia ficado cego devido às drogas, e ele conversando, puxou conversa com esse rapaz, e esse rapaz virou para ele e disse: não, você é cristão, você é isso, você é aquilo, tá bom, tudo bem. E quando ele foi embora, que a esposa veio chamar, ele disse para o rapaz no leito ali: eu vou orar por você, eu vou estar orando por você. E depois que passou o tempo, ele voltou ali a encontrar com esse rapaz novamente, e conversando sobre o testemunho de conversão, esse senhor no leito virou para ele e falou assim: olha, você disse que ia orar por mim, você orou? Ele disse: não, e o Senhor está buscando homens que oram, porque pessoas às vezes param do seu lado, pessoas às vezes ligam para você, pessoas às vezes ligam para mim, pessoas às vezes precisam pelo menos de uma palavra de oração, só que a nossa prioridade não é o próximo. Para um homem de oração, sim, para um homem de oração, sim, porque se não fosse Moisés, Deus derramaria sua indignação sobre aquele povo, mas Moisés intercedeu, Moisés falou: e para. Eu também anotava os nomes, por isso que eu glorifico a Deus pela obra de Deus, porque a gente vai morrer aprendendo. Você pode orar por mim? Sim, eu anotava o nome, eu tenho uma lista de nomes para oração. Mas eu aprendi que a pessoa às vezes liga para você e fala: olha, você pode orar por mim? Na mesma hora eu oro por ela. Eu vi o meu pastor fazendo isso, eu falei: tem coisa diferente nisso, então eu vou praticar isso, porque eu quero praticar o que me cresce na graça e no conhecimento, me cresce em espírito. E é isso que o salmista diz, tanto no Salmo 55 quanto no Salmo 106 que nós vemos. Precisamos de homens de oração, mulheres de oração. A nossa nação precisa de oração, nossos parentes precisam de oração, a minha cidade precisa de oração, Ribeirão Preto precisa de oração, o Brasil precisa de oração, e o mundo. Deus ele procura um homem de coração sensível. Deus ele procura um homem com o coração voltado à oração. A hora que você acorda, você ora? Ou você sai primeiro para trabalhar e no fim da noite que você ora? Porque há aquele momento o dia inteiro que você fica em espírito de oração, sim, porque nós somos rodeados por uma nuvem de demônios, lançando dardos inflamados do maligno. E muitas vezes você está conversando com a pessoa e você tem que estar em espírito de oração. Senhor, diga para ele, diga para o diabo que eu não falo com ele, que eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo, para que eu não peque contra o Senhor. Tanta oposição no dia a dia, então eu preciso estar vigiando em oração. Ainda somos muito falhos, eu ainda falho muito, mas precisamos buscar ser homem de oração. Precisamos de homem de oração, mulheres de oração, porque a oração, no momento que você dobra o seu joelho, você estremece todo o alicerce do inferno. Não, pregador, então não vou nem orar. Primeiro que a gente já está no meio dos demônios, então você orar ou não, eles vão te perturbar. Mas é que você mexe com toda a estrutura do inferno. Deus está entre nós? Está, o Espírito Santo diz isso. Mas há demônios incontáveis lançando dardos, há uma batalha espiritual impressionante, lançando dardos do maligno na mente de cada um. Um homem de oração. Deus busca um homem sensível, que tenha sensibilidade. Deus busca um homem de oração. E eu estou falando mulheres também, para que as mulheres não se isentem, e até porque os homens têm mais se isentado do que as próprias mulheres. Mas Deus busca também um homem com o coração disposto a servir, não só seguir, porque muitos seguiram a Jesus, mas a servir. São aqueles que pararam aos pés da cruz, são aqueles que depois responderam com seu sangue a mensagem que Jesus Cristo nos deixou. Vamos em Atos capítulo 9, eu amo esse texto, eu amo essa passagem,
Eu amo Atos, como diz um pregador aqui na quarta-feira, quer fascinar nas Escrituras, leia Atos. Eu viajo em Atos, eu fico imaginando, e nós não temos nem noção desses acontecimentos, nós não temos nem noção dessa abominação de Israel, nós não temos nem noção do que Ezequiel passou, nós não temos nem noção disso, mas ele busca um homem disposto a servir. Atos capítulo 9, versículo 6, nos diz, e ele, aqui Paulo, em questão é Paulo, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Agora veja em Atos capítulo 13, aliás, perdão, segura em Atos 13, mas Atos 9, versículo 20, nós vamos em Atos 13 depois. Atos 9, versículo 20, então veja que Paulo, ele responde: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Agora nós vamos entender essa reação dele. No versículo 20 ele diz: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Então as pessoas, o que Deus busca? Homens, mulheres dispostos a servir. Eis-me aqui, Senhor, e vai. Eis-me aqui, Senhor, e faz. Eis-me aqui, Senhor, e envolve-se. E não ficar de 5, 10, 15, 20 anos. Eis-me aqui, Senhor, e não sai do lugar. Estou esperando Deus me avisar aonde Ele me quer. Eu aprendi no seminário com o pastor Jaime: envolva-se em tudo na sua igreja, porque Deus vai te capacitar, vai te dar instrumentos, vai te ajudar a você lidar com todas as áreas, para você lidar com todas as circunstâncias, com todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Envolva-se na sua igreja, porque a partir do envolvimento da sua igreja, você se envolve na obra de Deus. É aí que Ele te direciona. E eu sempre glorifico a Deus por essas oportunidades, porque tudo o que precisava fazer, eu estava disponível a fazer. Queria aprender, até que um grupo de jovens, com o irmão Daniel, o pastor Terril, foram para o sul, de uma tribo de índio, e eu fui junto. Não era jovem mais para poder ir, eu vou dirigir na perua, e fui como motorista, e lá Deus então moveu o meu coração para o que eu deveria fazer. Olha, precisou até isso, e eu glorifico a Deus. Obrigado pela mensagem, Daniel. Foi o Daniel que pregou aquele dia, numa cidadezinha próxima à tribo. E hoje, até aqui, o Senhor tem me ajudado. E por causa disso, com o coração disposto a servir, eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Um homem disposto a servir. Agora, e logo na sinagoga. Essa expressão logo está sempre ligada com a expressão imediatamente. Ou seja, a obra de Deus não pode esperar, a obra de Deus não pode perder tempo. Tapar a brecha é se colocar à disposição, é chegar para a sua liderança: o que queres que eu faça? É chegar para Deus: o que queres que eu faça? Parado, você não vai ouvir de Deus aonde Ele quer usar você. Parado não. E eu sou testemunho disso. Um homem com um coração sensível, um homem com o coração voltado à oração, um homem disposto a servir. Vamos lá em Atos capítulo 13, veja o que ele nos diz, no versículo 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Disposto a servir não é aonde você quer, disposto a servir não é quando você quer, disposto a servir não é como você quer, disposto a servir não é o que você quer, disposto a servir é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aí você tem que estar envolvido, você tem que ter esse relacionamento com Deus para ouvir do seu pai: filho meu, ouça a instrução do teu pai. E nós vemos também que não só o homem disposto a servir, a mulher disposta a servir que Deus busca, mas Ele busca um homem que não teme nada,
senão o pecado. Teme só ao pecado. Vamos em Salmo capítulo 66, ele nos dá esse fortalecimento no versículo 18: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo capítulo 66, versículo 18: se eu manter a iniquidade no meu coração, Ele não vai me ouvir. Se eu ficar brincando de ser sensível, se eu ficar brincando de que eu oro, se eu ficar brincando que estou disposto a servir, Ele não vai me ouvir. E aí eu posso temer. Aí eu posso temer porque eu estou fadado à queda. Eu estou sujeito aos ataques implacáveis do nosso adversário, que anda ao nosso derredor. Veja Salmo capítulo 119. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Um homem sensível faz isso. Um homem de oração, uma mulher de oração faz isso. Um homem e uma mulher dispostos a servirem fazem isso. Escondem, guardam as palavras do Senhor para não pecar contra Deus. Porque nesse mundo que jaz em trevas, em toda a oposição que nós temos, dentro dos nossos familiares e amigos e parentes e todos os lugares que temos oposição, qualquer palavra de ofensa, nós vamos ter a palavra de Deus para apresentar a ela, quer ouça ou quer deixe de ouvir, porque se ela perguntou, ela vai ouvir. Hebreus capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os mártires, que são os patriarcas, que são os profetas, que são os pais da igreja, que são aqueles que deram sua vida, deram o seu sangue pelo cristianismo puro, pelo cristianismo perfeito, por essa mensagem de salvação, de transformação. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, o cristianismo, meus amados, corramos. O cristianismo não é de ficar parado, ele não pode ficar parado, ele tem que ficar em movimento. Nós temos visto aí uma infinidade de doutrinas de demônios crescendo por esse mundo afora, mas o cristianismo essencial, aquele que prega Jesus Cristo, Filho do Deus vivo e verdadeiro, aquele que o sangue poderoso de Jesus que salva e nada mais, aquele que tem um nome soberano entre todos os nomes, esse faz do homem e faz da mulher que ele não tema nada. Vamos dar aula? Vamos dar aula na escola. Não, mas eu nunca dei aula. Tem sempre a primeira vez. Vamos Ministério de Transporte, quando eu voltar. Eu nunca dirigi. Tem sempre a primeira vez. Vamos para a tribo? Não, nunca fui. Tem sempre a primeira vez. Vamos fazer capelania escolar, prisional, hospitalar, empresarial, qualquer capelania? Não, eu não vou lá não. Ele não teme nada, ele só teme ao pecado, e veja que ele diz para correr com paciência, ou seja, temos que ser perseverante, porque os dias estão acabando, Jesus está voltando, pode ser agora, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 1000 anos, mas temos que ser perseverantes. Eu tenho que ser perseverante, a minha geração tem que ser perseverante, e a geração da geração tem que ser perseverante. Homens e mulheres que não temem nada. Nós vemos aí, você combate toda essa abominação que o mundo pratica, e as pessoas vêm com agressão, e vêm até para matar. E nós não podemos falar. Por que não podemos falar? Nós temos a verdade. Nós não podemos nos calar, porque nós temos a verdade. Por isso que ele busca um homem que não teme nada. Mesmo que as pessoas odiavam Ezequiel, pregue Ezequiel, fale para eles Ezequiel. Por isso que falou para Jeremias: levanta, homem, e vai, que eu vou te mandar para uma nação
Eles vão querer te matar, mas você vai falar para eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, para que não haja desculpas que havia um profeta no meio deles. Deus busca homens de coração sensíveis. Deus busca homens e mulheres de oração, com coração voltado para a oração. Deus busca homens e mulheres dispostos a servir. Deus busca homens e mulheres que se levantam com coragem, que se levantam com ousadia, que não temem nada, mas que temam o pecado, porque só o pecado te afasta de Deus, só o pecado desagrada a Deus, só o pecado entristece Deus. Volta lá em Atos capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé. Veja o que nós falamos aqui, os 4 aspectos da pessoa que Deus busca. Agora veja como ele olha para Davi: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Mas não parou nisso, que executará. Então precisa ter atitude, precisa ter atitude, precisa ter coragem, precisa não se conformar com esse mundo que jaz no maligno, que executará toda a minha vontade. Há tempo para ele fazer a vontade dele? Não há direitos para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há deveres. E qual é o dever? Fazer a vontade de Deus. E eu fazendo a vontade de Deus, você fazendo a vontade de Deus, Deus será glorificado em mim, em você. Tudo para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos pedir a Deus que nos faça com um coração sensível. Senhor, nos dê um coração sensível. E mais uma vez eu reafirmo, são mais de 500 mil pessoas no nosso país que entrou na eternidade. Nos dê um coração sensível, Senhor. Senhor, nos dê um coração de oração. Um coração de oração. Senhor, nos dê um coração disposto a servir. Um coração que não teme nada, Senhor. Senhor, me dê um coração que teme só o pecado, para que eu possa servir ao Senhor em espírito e em verdade. Quem tapará esta brecha? Quem vai sair do anonimato? Quem vai sair da inércia? Quem vai vencer as desculpas e se levantar? Que queres que eu faça, Senhor? Procura-se. O Senhor está buscando. O Senhor está buscando. O que dizer de homens como John Riley? O que dizer de John Bunyan, Jonathan Edwards, John Huss, Hudson Taylor, David Livingstone, Moody, William Carey e outros que poderiam ser mencionados, mas, querido ouvinte, esses nomes, eu vim a conhecer as suas biografias quando eles eram mencionados em conferências missionárias antigamente. E eu já tenho participado de muitas conferências missionárias onde esses nomes estão esquecidos. E isso me fez ser desafiado há mais de 20 anos atrás. E hoje, até aqui o Senhor tem me ajudado. Procura-se. O Senhor está buscando. Agora eu tenho ainda o privilégio, e levo comigo a honra, de não só conhecer as suas biografias, mas conhecer homens pessoalmente, como Gerson Rocha, Frederick Orr, Douglas Alves da Silva, Josué Félix, James William Rose. O Senhor chamou esses homens, o Senhor separou esses homens, o Senhor os capacitou, o Senhor os usou. Vendo a irmã, tem até agora lembrança também, o pastor John Gallant. E o Senhor os buscou. Quem tapará as brechas? Quem vai tapar as brechas nesse mundo que jaz em trevas? Procura-se. O Senhor está buscando. Procura-se. O Senhor está buscando.
Deus abençoe a todos que podem nos ouvir. Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês.